E eu agora vou dar um tempo enfim, para a colocação de perguntas e respostas. Eu aproveito em todo o caso e antes dar tempo às pessoas para colocar as suas questões para cumprimentar o professor Dr. Januário Costa Gomes e a professora doutora Maria Raquel Rei, que não o fiz antecipadamente e faço agora. Muito boa tarde a ambos, muito gosto. Ora bem, temos aqui uma funcionalidade de bate-papo, eu não gosto da expressão, mas é o que temos, que pode ajudar realmente a distribuir aqui, enfim, as questões aos palestrantes. A senhora Ana Ribeiro pergunta ao professor Miguel Teixeira de Sousa se o beneficiário mudar de domicílio ainda antes da sua audição, o que sucede ou deve suceder? O senhor professor é capaz de responder a esta questão? Tem esta questão no bate-papo, basta abrir, publicar. Exato, obrigado. Sim, eu já tinha visto. Enfim, agradeço a pergunta, se consigo responder ou não, isso aí já não sei, mas para responder diretamente ao nosso presidente da sessão agora. Bom, tanto quanto eu consigo perceber a pergunta, bom, e imaginando, enfim, suponho que é a situação que está concreta, imaginando que a ação já foi proposta na vigência do novo regime, bom, quer dizer, a audição tem que se realizar, mas possivelmente com todas aquelas dificuldades que decorrem da mudança de domicílio, enfim, recorrer à audição para um outro juiz, enfim, e depois o problema enfim, é aquele que nós conhecemos, mas eu confesso, enfim, realmente esta mobilidade que sucede não deixa de ser um bocadinho surpreendente, não é? Quer dizer, poderíamos esperar, não é? São pessoas necessitadas, carenciadas, enfim, estão no sítio, mas, enfim, a realidade demonstra exatamente que não é assim. Portanto, pois, naturalmente, os problemas são esses, agora estou a ver aqui no bate-papo, sim, os problemas são esses. Exatamente, o problema da audição, o problema da imediação, enfim, é tudo isso. Portanto, enfim, é um problema que sinceramente nós não pensámos, porque nem sequer, digamos, fomos capazes, enfim, pronto, por deficiência nossa, se capaz de o imaginar, não é? Quer dizer, porque, enfim, para nós que não somos especialistas nessa matéria, no sentido, enfim, de conhecer pessoas, de conhecer em termos científicos situações de pessoas idosas, etc., a situação geral das pessoas idosas no país realmente não deixa de ser um pouco surpreendente. Como é que isto começou logo a suceder quando as ações estavam pendentes ainda, portanto não é uma coisa de anos e anos e anos, não, quer dizer, a ação está pendente e a mudança de domicílio imediatamente se coloca o problema. Enfim. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos ver se o Sr. Professor já tem mais uma questão. Eu posso deixar respirar. Há uma segunda questão colocada para si no bate-papo, mas agora vou à Sra. Procuradora, que tem outra questão, que é esta. Se a Sra. Procuradora entende na situação de vários filhos da acompanhada e a acompanhada sem ter condições para conseguir escolher, o Ministério Público deve colocar na petição inicial expressamente que os membros devem ser nomeados acompanhantes e para que atos? É a questão que lhe é colocada. Sra. Procuradora, se quiser ver no bate-papo diretamente, a redação não é minha, apenas limitei-me a ler. A questão, já o Sr. Professor Menezes Cordeiro, há pouco, acabou por até chamar a atenção, também faça uma questão que foi colocada relativamente à nomeação de mais do que um acompanhante. É possível, a lei prevê a tal ideia da flexibilidade, e a questão que se colocava era se teria que haver uma rigidez na definição, ao fim e ao cabo, do conteúdo, digamos assim, dos poderes e deveres a atribuir a cada um dos acompanhantes. O Ministério Público, concluída a instrução do seu dossiê, se efetivamente apurar que há um dos familiares que reúne melhores condições para exercer o cargo de acompanhante, indica aquele que considera que deve ser nomeado acompanhante. Se efetivamente da instrução que faz conclui que, não é, pode ser benéfico, no caso concreto, a nomeação de ambos, propõe a nomeação de ambos. Ou seja, a tal flexibilidade que terá que ser ponderada em função dos factos, não é, a apurar no respectivo dossiê.
Não veria aqui, quer dizer, existem dois, vou indicar os dois, parece-me que não. Eu vou indicar os dois se efetivamente considerar, face aos elementos que apurei, que é útil, que é benéfico, não é? No sentido do tal respeito pelas vontades, pelas preferências, não é? Do nosso acompanhado, a nomeação dos dois filhos. Parece-me que era essa a questão. Muito obrigado, Sr. Procurador. Sr. Professor Miguel Teixeira de Sousa, temos uma segunda questão para si. Eu suponho que o Sr. Professor já terá visto no bate-papo. Sim, há aqui confesso que acho uma solução interessante, que em vez de recorrer à precada, é realmente o próprio juiz do processo, não é? Utilizar o meio de comunicação à distância, para videoconferência, para resolver a situação. É realmente, enfim, talvez seja até, bom, é sem dúvida a melhor das situações, não é? Precada, naturalmente aí já é second best. Mas é capaz de ainda ser melhor, sim. Portanto, enfim, um pouco de imaginação e de meios tecnológicos, enfim, mas em todo o caso também dependerá das situações. Há situações em que o recurso ao meio tecnológico será possível, outras sabe-se lá. Enfim, pronto, mas enfim, sim, soluções imaginativas é aquelas que se podem desejar, sim. Muito obrigado, Sr. Professor. Meus senhores, eu não tenho visualização das pessoas que eventualmente tenham levantado a mão, não tenho essa visualização possível na plataforma e, portanto, pergunto apenas se alguém tem mais alguma questão para fazer o favor de colocar no bate-papo, ou abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente a algum dos palestrantes. Eu só diria o seguinte, é só apenas uma observação geral, mas isto eu diria que não é específico desta área, enfim, na área dos menores, eu diria que se passa exatamente o mesmo, e aliás a intervenção da doutora Ana Rita também demonstrou isso claramente. Não é? Esta área do maior, ou do acompanhamento de maiores, é realmente uma área onde o direito civil é apenas uma das facetas, não é? Uma das facetas da questão, não é? Portanto, não se pode pretender que seja o Código Civil a resolver todas as situações que estão à volta deste fenómeno, não é? Porque o fenómeno é muito mais extenso do que aquilo que cabe regular ao direito civil e ao direito, enfim, correspondentemente ao direito processual civil. Daí até a intervenção da senhora doutora Ana Rita foi bastante elucidativa, não é? Quer dizer, o que é que no fundo cabe, né, dessa amálgama de situações que trouxe aqui, nos trouxe ao conhecimento, o que realmente cabe no âmbito da medida de acompanhamento. Não é? Quer dizer, e sendo certo que também é patente que, para além das medidas, da medida de acompanhamento, há muitas outras formas, não é? Alternativas ou não alternativas, há na lei. Depois, na prática, logo se vá. Não é? Quer dizer, exatamente, de apoio a pessoas idosas, etc. Portanto, quer dizer, há aqui realmente uma panóplia de soluções possíveis, dentro das quais o acompanhamento de maiores é apenas uma dessas facetas. Não é? Para casos relativamente delimitados, enfim, eu diria, não sei se estou a dizer mal, mas enfim, por exemplo, situações de indigência, isso, eu diria que isso já está realmente numa outra esfera, num outro campo. Enfim, já não estamos a pensar em termos, na minha ótica, em termos de maior acompanhado. Claro, com a necessidade evidente de que esses casos necessitam de solução prática. Não é evidente. Muito bem, a ver só se há aqui... Ora bem, há aqui respostas, mas não estou aqui a ver nenhuma questão concreta. Que passa a residir no estrangeiro. Muito grato a todos. Sr. Professor. Ora bem, para a Sra. Procuradora, temos aqui uma questão. Ora bem, quando temos jovens com necessidades especiais acolhidos em instituições especializadas, e em que instituições não querem assumir essa função,
ao cessar a medida de promoção e proteção aos 18 anos ou 21 anos, como podemos proceder ao suscitar a aplicação do regime de maior acompanhado na promoção e proteção? Não sei se a procuradora está a ver a questão, às 6h30. Não, mas já o doutor já expôs muito bem. Ora, precisamente para acautelar essas hipóteses, o legislador prevê a possibilidade de a ação de maior acompanhado ser instaurada no ano anterior à maioridade. Estava aqui só, já tenho aqui pouca luz, mas estava aqui só... O acompanhamento pode ser requerido e instaurado dentro do ano anterior à maioridade, para produzir efeitos a partir desta, ou seja, o que é que significa? Tem que haver esse cuidado, não é, por parte, eventualmente, das instituições, em comunicar ao Ministério Público, mas muitas vezes se há um processo de promoção e proteção, até o Ministério Público oficiosamente extrai certidão normalmente e remete efetivamente aos colegas no possível, no sentido de precisamente avaliarem, não é, neste período, não é, que precede a maioridade, a verificação dos pressupostos para a instauração de uma ação de maior acompanhado. Por isso sim, pode, a própria norma do artigo 142 está direcionada aos menores, precisamente para serem acauteladas, não é? Que ao ser atingida a maioridade já tenha sido aqui nomeado um acompanhante. Queria dizer então à primeira das ouvintes desta palestra que eu tenho aqui sob a insígnia MA, Maria, não consigo ver o resto, e portanto Maria Alexandra, que já não consegui ver o resto. Doutora, tem a palavra para colocar a sua questão a qualquer um dos palestrantes. Olha, gostei muito, queria só parabenizar todos e a organização. Eu também sou magistrada do Ministério Público, sou colega da doutora Ana Rita, mas estou no administrativo agora, mas já estive no civil, e por acaso eu não tinha questão nenhuma para fazer, foi por engano, que eu, sem querer, toquei aqui na mão, peço imensa desculpa, mas quero, já que tenho esta oportunidade, agradecer muito esta ação, e gostei muito também de ouvir a colega Ana Rita, que foi muito bem, explicou muito bem. Eu também, no meu tempo não se chamava dossiê, era PA, não é? Mas processo administrativo, mas também instruí muitos processos de interdição e inabilitação nos termos da lei anterior. Mas esta lei também me interessa bastante, porque eu sempre gostei muito desta área e, portanto, para me manter atualizada, embora atualmente não exerça esse tipo de funções, gostei muito de ouvir a sua intervenção. Parabéns. Sim, senhora, muito obrigado, Sra. Procuradora. Portanto, está aqui feita uma pergunta, suponho que até era mais dirigida a mim do que a qualquer outro dos outros participantes. Eu tenho uma resposta técnica indiscutível. Se a resposta é técnica indiscutível é mais conveniente, aí já se pode duvidar. Está aqui perguntado se depois da propositura da ação e antes da citação o beneficiário passa a residir no estrangeiro, o que é que sucede? Em termos de competência do Tribunal, não sucede nada, porque o que conta é o momento da propositura da ação e não o momento da citação do réu. Portanto, é a partir do momento da propositura da ação, é no momento da propositura da ação que se fixa a competência do Tribunal. Portanto, se nessa altura o beneficiário tinha residência em Portugal, os tribunais portugueses são competentes, ou há um tribunal português competente. Agora, o que é que sucede? Isto é a resposta técnica. Realmente, o que é que sucede a este processo em que o beneficiário passa a residir no estrangeiro? Pois, isso aí é outra questão. É uma questão curiosa, sim. Portanto, tecnicamente a resposta é indiscutível. Se ela, em termos práticos, depois tem alguma razoabilidade, é realmente outra questão. Doutora Sandra Luís, quer agora falar, é isso?
Boa tarde, não, peço desculpa, não conseguia ligar o micro, estava aqui com algumas dificuldades. Eu, em primeiro lugar, agradecer e louvar a organização e a realização da conferência, já tinha estado na primeira e tinha gostado muito. Cumprimentar todos e permitam-me em especial o professor Dr. Menezes Cordeiro, de quem fui aluna, e o Sr. professor Miguel Teixeira de Sousa, com quem tive o prazer de estar em 2019 no Algarve, e portanto cumprimentá-los a partir do Algarve. Eu sou juiz de Direito. Sim, senhora Soutora, olha os meus... sim, senhora Soutora, como está? Passou bem? Como está? Os meus Obrigada. cumprimentos, olha, ainda me lembro dessa ida ao Algarve, porque, digamos assim, foi uma das últimas saídas. É verdade, é verdade. Foi uma das últimas saídas, exatamente. É verdade, e muito obrigada por ter estado. Soutor, a pergunta até era, sobretudo para o senhor professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa, e tem um bocadinho a ver, eu já tinha colocado às 5 e tal, mas tinha colocado aqui nas questões, e penso que se calhar não está visível. No que respeita à audição pessoal e direta do beneficiário, o professor começou por aí a sua exposição, eu concordo com a sua obrigatoriedade, até fui muito crítica quando a obrigatoriedade foi retirada ainda no âmbito do anterior regime do Código de Processo Civil. Só que esta questão de ser direta e pessoal coloca aqui algumas questões. Muitas vezes nós sabemos, e isto notou-se logo no início, quando a ação é proposta ou, entretanto, o potencial beneficiário já não reside na área do tribunal onde a ação foi intentada. Temos aqui uma questão, não é possível ao juiz conhecer oficiosamente da incompetência territorial. Portanto, é uma barreira que temos desde logo, mesmo que o juiz perceba isso, não o pode fazer oficiosamente se ninguém o vier solicitar. Não, e o problema é a audição. Agora, antes de continuar, repare, se a ação foi proposta, isto aplica-se, para já aplica-se em parte a solução, a resposta que há pouco dei aqui, uma qualquer coisa que estava no bate-papo. Se a ação foi proposta ainda quando o tribunal era territorialmente competente em função do domicílio do beneficiário, aí não há nenhuma incompetência. Não é? Quer dizer, mesmo no domicílio, aí não há nenhuma incompetência. Mas havia situações, logo no início, em que quando as ações eram propostas, portanto, imagine, eu sei que em Lisboa isto aconteceu muito, as ações eram propostas, mas os possíveis beneficiários já estavam... sim, bom, nesse caso é uma situação de incompetência, claro. Mas não podia ser oficiosamente. Exato, e não é de competência territorial e não é de conhecimento oficioso, pois, exatamente. E a questão que se colocava com muito cuidado era a de saber, ou seja, sendo audição pessoal e direta, a teleconferência, a videoconferência pode resolver isso, mas ela não é pessoal no sentido da presença da pessoa. Sim, claro. Também essa questão. A deprecada levanta outro problema, é que nós deprecamos, mas tendo em conta o princípio a questão é quem é que depois profere a decisão, ou seja, tendo em conta o princípio da plenitude da assistência do juiz e o princípio do juiz natural. Portanto, a minha questão prendia-se com isto. Isso não seria, talvez, de se pensar, das duas uma, ou o juiz poder decretar oficiosamente esta incompetência territorial, mas isso tinha que haver uma alteração legislativa nesse sentido, ou eventualmente aplicar-se aqui o mesmo regime que se aplica aos menores, ou seja, quando mudam de residência o processo acompanha. Portanto, era esta a minha questão, muito obrigada e foi um gosto ouvi-los. Obrigada, boa tarde. Nada, Sr. Foi também um prazer em ouvi-lo, enfim, e identificá-la à distância, porque enfim, realmente tenho bem presente essa ida ao Algarve, enfim, ainda num tempo em que ninguém sabia o que é que nos esperava pouco tempo depois. É bem verdade. Exato. Doutora, eu não tenho nenhuma resposta, porque tecnicamente não há nenhuma resposta, não é? Quer dizer, realmente com a legislação que temos atualmente, não há nenhuma resposta que possa ser dada. A única coisa que talvez dissesse era que, enfim, o juiz do processo é o juiz do processo. Enfim, e situações deprecadas, enfim, mas isso, toda a gente sabe os custos que isso tem, mas isso não é uma coisa nova, quer dizer, sempre tiveram e nunca implicou que houvesse mudança do juiz natural, digamos assim, do juiz que é competente em função dos critérios de competência.
Agora, que realmente, para mim, confesso que foi surpreendente, quer dizer, a frequência dos casos, quer dizer, que não é um caso ou dois, pelos vistos isto é uma situação, não é uma coisa que aconteça sempre, mas acontece com uma frequência muito mais elevada do que realmente nós poderíamos imaginar, é capaz de implicar alguma pequeníssima alteração legislativa, assim. Quer dizer, é muito fácil seria acrescentar o conhecimento ocioso da incompetência territorial. Isso era ir ao artigo 114, qualquer coisa do género, e o problema é acrescentar lá um artiguinho e o problema ficava resolvido. O problema mais complexo é realmente esse do contacto pessoal com quem deixou de residir na circunscrição territorial do tribunal competente. Enfim, teria que se pensar alguma solução. Muito obrigada e muito gosto. Nada, foi um prazer em ouvi-lo, Sr. Boa tarde, obrigado. Meus cumprimentos. Muito obrigado. A doutora Mafalda Torres coloca aqui uma questão que dirige a todos, mas que eu vou colocar, se não se importarem, ao doutor Diogo Tapada Santos, que até agora esteve muito silencioso, e para não se habituar ao silêncio, há aqui uma questão que talvez possa responder. Em quais dos regimes do maior acompanhado se pode subsumir, se é que se pode subsumir, que o acompanhante está legitimado a movimentar uma carteira de produtos financeiros do maior acompanhado, isto é, se pode o acompanhante levantar um produto financeiro do maior acompanhado antes do seu termo. Pronto, imagina, sei lá, uma operação de capitalização de uma seguradora, qualquer coisa assim. Esta questão foi bem percebida por si, Dr. Diogo Tapada Santos. Temos aqui no bate-papo, é a última questão colocada. Se quiser fazer o favor de responder, para não estar a massacrar os outros palestrantes que já têm respondido a outras questões, faça favor. Sr. Professor, o meu silêncio não tem qualquer relevância, não é, nos termos do artigo 218, e aliás tenho estado aqui no Q&A a responder a algumas questões que foram dirigidas por escrito, que eram de resposta mais direta, nomeadamente indicando apenas um artigo. Mas aqui a resposta à boa maneira jurídica é depende da sentença, não é? O regime do acompanhamento é unitário, recordo esse ponto que foi sublinhado pelo professor Dr. Menezes Cordeiro, que de facto é unitário, o acompanhamento é único e a sua modelação é que é, como dizia o professor Pinto Monteiro, um fato à medida. E, portanto, o fato à medida tem que se analisar a sentença e perceber dentro da sentença como é que são tratados este tipo de produtos. Naturalmente que na representação geral, em princípio, caberão estes poderes, não é? A não ser que sejam excluídos, porque os poderes patrimoniais não são postos em causa. Já na administração de bens temos que terem atenção o próprio regime legal da administração de bens para verificar as suas limitações, e o administrador de bens normalmente está precisamente limitado a atos de disposição e como tal o resgate não sei se está diretamente previsto, duvido muito que seja previsto no Código Civil, agora estou a falar de cor, não tenho capacidade de ir aos artigos da administração de bens e corrijam-me se estiver errado, mas o resgate aproximando-se de um ato, penso eu, mais de disposição do que de administração, estará vedado ao administrador, portanto teremos que conjugar os regimes tanto da tutela aplicável à representação geral como da administração de bens aplicável à administração de bens do acompanhado para aferir a legitimidade para esta atuação. Não sei se resposta cabal ao assunto. Muito bem, eu não sei se algum dos palestrantes quererá eventualmente fazer algum acrescento àquilo que o Dr. Diogo Tapada Santos disse. Não havendo mais questões, eu provavelmente agora daria descanso aos palestrantes e aos ouvintes, uma vez que também uma boa parte das pessoas foram saindo. Estamos já quase meia hora após a hora prevista para acabar esta sessão, e eu vou agradecer em nome do Instituto de Direito Privado, vou agradecer a todos a vossa presença, foi para mim um gosto e um prazer. A senhora Procuradora, que eu não conhecia, fiquei a conhecer, muito gosto, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Sr. Professor Doutor. A todos os outros meus colegas, outros ouvintes, já vi procuradores e senhores juízes, o meu obrigado pela vossa participação, espero que haja sido proveitosa durante esta tarde.
Despeço-me de todos, acho que poderemos ausentar-nos, uma vez mais com a consciência de dever cumprido. Acho que se realizaram umas palestras de muito bom nível. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde Obrigado. a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meus cumprimentos. Boa tarde.